Você, bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda falando sobre o direito de trabalho, para falar sobre o emprego doméstico. Apesar de presentezinho, quando o empregado é uma espécie que não é representante, mas se for legislação especial, é a Lei 5.859 de 72, regimentada pelo decreto número 3.003 de 2000. Lei traz a definição que empregado doméstico, aquele que presta serviço na empresa contínua, de atividade não lucrativa, a pessoa, família, no âmbito judicial dessas, nas casas, residências, né? Isso aí. Temos, por exemplo, a governanta, o mordomo, né? Copeiro, jardineiro, motorista, chaqueiro, né? Quem mora em chácara. Desde que essa chácara seja só de propriedade, não, sem fins lucrativos. Em relação à habitualidade da doutrina do Sérgio Pinto, Martins, 2004, página 73, nos ensina aqui que não existe né, habitualidade de prestação de serviço de uma faxineira que vai toda semana por longos anos à residência da família, sempre nos mesmos dias da semana, a reverte a continuidade da prestação de serviços que são realizados no interesse do empregador, pois as atividades de limpeza, lavagem de roupas são necessidades normais e permanentes do empregador doméstico. A faxineira será, porém, considerar autônomo se for o caso de escolher os dias da semana em que pretende trabalhar, mudando constantemente, ou seja, não tem aquela constância, né? De modo a casar o horário de outros existências no trabalho, mas sempre sob orientação de determinação própria. Em abril de 2013, após a aprovação do Congresso Nacional, foi promulgada a emenda constitucional número 72, prevendo doméstica justa igualdade de geração já reconhecida aos demais trabalhadores, incluindo limitação de 8 horas diárias, 44 semanais, fazendo jus por hora extra condicional de 50%, de trabalharem dessas quantidades, reconhecimento das negociações coletivas, convenção em acordo coletivo, FGTS, né? Que antes era facultativo, agora se torna obrigatório, desde que eles serão segurados inteiramente. Continua valendo, né? Como salário mínimo, não pode reduzir o salário, 13º, repouso, férias anuais, 1/3 de licença de gestante, licença paternidade, no caso do homem, desenvolvimento e aposentadoria. Empregado rural, agora ele fala sobre empregado rural, a configuração do trabalhador rural se dá pela localização, não precisa prestado, mas sim pela atividade. Não importa se seja um período urbano, porém, seja uma prestação de serviço ligada, quase sempre, ligação ao ambiente rural, né? Como exploração agrícola, pecuária, extrativo, agroindustrial. Sim, pode. No empregado rural, para fazer isso no perímetro urbano, sem qualquer problema. Quase sempre aí, né? De chácaras, próximas empresas, próximas de agropecuária. Empregado rural, quem planta, quem cuida do gado, peão, motorista, como peão, né? A legislação aplicável, no caso, é a Lei 5.889, 73, regulamentada pelo decreto no 73, 626, 74. Na realidade, essa classificação é mais acadêmica ou doutrinária que puramente jurídica, visto que o artigo 7 da nossa Constituição Federal assegura os mesmos direitos de empregados urbanos e rurais, ou seja, pela lei não haveria distinção. O empregado público não é sinônimo de funcionário público, isso porque o funcionário público é regido agora próximo do empregado público. Não é sinônimo de funcionário público, por isso o funcionário público é regido pelo estatuto, pela lei 8.112, por exemplo, no caso federal, enquanto o empregado público é regido pela CLT, ou seja, tem pessoa que conhece serviço público, então ali dentro ela está pela CLT. O empregado público. Porém, para ambos os casos, inclusive junto ao autarquia, a sociedade de economia mista de empresa pública, como Correio e outros, é imprescindível a aprovação do concurso público de provas e títulos na forma exigida pelo artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, ou seja, no Banco do Brasil, Caixa, apesar de ser um serviço público,
e alguns são regidos pela CLT, tem que fazer concurso público. Inclusive está aberto aí concurso público da Caixa. Trabalhador temporário é uma figura muito peculiar, já falamos um pouco, regido pela Lei 6.119/74, regulamentado pelo decreto número 73/73 de 841, no mesmo ano. Portanto, não possui tutela pelo CLT. Sua definição está exposta no artigo 116 do decreto acima referido, né, que é o 73 de 841. Aquele trabalhador pela pessoa física, contratado por empresa de trabalho temporário para prestar serviço, um tomador de serviço ou cliente do seu empregador, com a finalidade de atender a necessidade provisória, destituição de pessoa, regular, permanente, com acréscimo extraordinário de serviço, ou seja, conforme a demanda, a empresa, na época de igual da pasta agora, a empresa, terceira empresa, e aí o empregador contrata por tempo determinado, até atingir, né, aquela cota. Ou quando alguém vai ser de férias, não tem outra pessoa para substituir, uma empresa contrata outra e contrata um terceiro para cumprir aquela série. Portanto, sua vinculação à jurisdição diretamente com a empresa de trabalho temporário e não com a empresa tomada de serviço, que é cliente dessa, contudo, no caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empregadora, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo reconhecimento das contribuições, e no tocante do tempo que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como referência ao mesmo período de remuneração e indenização prevista na legislação brasileira, artigo 16 da Lei 2019/74, ou seja, se o terceiro contratante, né, a empresa contratante da outra empresa não cumprir seus faliu e alguma coisa ligada a isso, a empresa, né, matriz, se torna a principal fonte de pagamento para esse empregado. O contrato de trabalho temporário não pode superar 3 meses de vigência, sob pena de ser criado um vínculo de emprego por prazo determinado com a empresa tomada do serviço. Os direitos que são assegurados ao trabalhador são os seguintes: coibição de cobrança de qualquer valor pela empresa de trabalho temporário, mesmo que o tipo de determinação apenas os descontos que existem em lei são autorizados, remuneração equivalente àquela da categoria da empresa, chamada de serviço, respeitando o salário mínimo, horas, né? Limitação de jornada de 8 horas diárias, sendo possível reação de até 2 horas extras, mediante pagamento adicional de 50%. Férias proporcionais, repouso de semanal remunerado, adicional noturno, caso o trabalho seja realizado pelo serviço, o trabalho seja realizado à noite. Seguro, né? Quando acidente de trabalho, tem proteção residenciária e fundo de garantias por conta, né, do FGTS. Já do lado empresarial, no artigo 4 da mesma lei, a empresa do trabalho temporário, a pessoa física jurídica urbana de publicidade consiste em colocar à disposição de outras empresas, apoiamento de trabalhadores, devidamente qualificados por elas remuneradas e assistidas, sendo necessárias para ser regulamentada, né, junto ao Departamento de Emprego de Mão de Obra do Ministério do Trabalho. A empresa tem que estar, uma contratada tem que estar regido pela lei, né? Após usar as diferentes formas de emprego para prestar serviço, nós podemos concluir que é uma farta legislação que protege cada um delas. Seja empregado doméstico, seja na zona rural, seja no contexto todo trabalhador tem o direito, né, adquirido pela Carta Magna, que é a Constituição Brasileira. E todos os decretos, as leis, como o tempo certo que tem que estar em conjunto com a Constituição Brasileira. Por isso que o exemplo é emenda, né, Constitucional Estado. A gente fica por aqui, depois a gente parte para o próximo tópico. Eu tenho um breve resumo, né, não necessário a gente ler. E estudar mais, né, praticar, aplicar CLT e outros. Essas emendas, ler para quem pretende fazer concurso aí, e vai tendo uma noção, né, do que aprofundar. Valeu?